o que é desidrose e como tratá-la. Me acompanhe nesse vídeo. Hoje eu quero te passar algumas informações sobre um problema de pele que é cada vez mais comum e que ocorre principalmente nas mãos e nos pés. Estou falando da desidrose. Aproveite essas informações caso você identifique esse problema na sua cliente ou em você mesma, que assim você pode orientá-la a procurar um médico dermatologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. A desidrose, também conhecida como eczema desidrótico, é uma condição da pele na qual bolhas muito pequenininhas e cheias de líquido elas aparecem nas palmas das mãos e nas laterais também dos dedos. As solas dos pés também podem ser afetadas. As bolhas elas ocorrem na desidrose, geralmente essas bolhas elas duram cerca de 3 semanas e causam bastante coceira, uma coceira muito intensa. Uma vez que essas bolhas da desidrose elas secam, ocorre descamação da pele. As bolhas geralmente se repetem em alguns ciclos e às vezes antes que a sua pele se cure completamente das bolhas anteriores, já reaparecem as bolhas novas. O tratamento para a desidrose, na maioria das vezes, inclui cremes ou pomadas que são aplicadas na pele afetada. Em casos graves, seu médico pode sugerir comprimidos de corticosteroides, como prednisona, ou ainda injeções. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos sintomas. As bolhas são geralmente pequenas, aproximadamente a largura de uma ponta de caneta Bic, por exemplo, e elas ficam agrupadas em cachos. Em casos mais graves, as pequenas bolhas podem se fundir e formar bolhas maiores. A pele afetada pela desidrose pode ser dolorosa e com muita coceira irritante. Quando as bolhas secam e se desprendem, o que ocorre em cerca de aproximadamente 3 semanas, a pele do local pode ficar bem vermelha e bastante irritada e sensível. A desidrose tende a ocorrer regularmente por meses ou às vezes anos. Agora eu te pergunto, quando você precisa marcar uma consulta médica? Quando ocorrer uma erupção nas mãos ou nos pés que não desaparece sozinha, e aí é preciso agendar uma consulta para ter certeza do diagnóstico da desidrose. Agora eu vou te falar a respeito das causas. A causa da desidrose, infelizmente, ela ainda é desconhecida. Pode estar associada a algum distúrbio cutâneo, denominado dermatite atópica, bem como algumas condições alérgicas ou outras. Enfim, as erupções elas podem aparecer frequentemente em pessoas com alergias nasais, que sofrem de rinite. E os fatores de risco para a desidrose incluem os seguintes. A desidrose ela parece ser mais comum em momentos de estresse emocional ou algum tipo de estresse físico. Exposição a certos metais, que esses incluem cobalto e níquel, geralmente em algum ambiente industrial, quando a pessoa lida com esse tipo de material, e a pele fica bem sensível. As pessoas que desenvolvem uma erupção cutânea após o contato com substâncias irritantes têm muito mais probabilidade de apresentar desidrose. E eu vou te falar agora a respeito do eczema tópico que acontece por causa da desidrose. Algumas pessoas com alterações na barreira epidérmica, que a gente pode chamar também de manto hidrolipídico, podem desenvolver eczema desidrótico. E as complicações? Para a maioria das pessoas com desidrose é apenas uma inconveniência com prurido, que é bastante coceira. E para outros, a dor e a coceira podem limitar o uso de suas mãos ou até dos pés. O ato intenso de coçar pode aumentar o risco de infecções por bactérias no local afetado. E agora eu vou te dar uma dica para prevenção. Como a causa da desidrose geralmente ainda é desconhecida, não há maneira comprovada de prevenir essa condição, mas você pode ajudar a evitar a desidrose, controlando o estresse, evitando exposição a alguns metais, como o cobalto e o níquel, e alguns cuidados com a pele podem prevenir o aparecimento da desidrose. Esses cuidados incluem usar um sabonete suave, secar bem as mãos, usar hidratante regularmente, fazer uso de luvas ao lavar louças ou lavar roupas ou quando você coloca as mãos em algum agente químico. E se você perceber que você tem desidrose ou que você atende clientes na estética com esse problema, você pode muito bem indicar o uso de loção com ureia, que é um potente hidratante e umectante. E por ser uma loção, o produto penetra muito mais facilmente na pele do que um creme.
A hidratação constante da pele ela é muito importante para amenizar esse tipo de problema. E aí pode fazer o uso de hidratantes à base de ureia pela manhã e reaplicar sempre que lavar as mãos. Aplicar nos pés também é importante logo após o banho. Pode aplicar uma pomada do estilo Diprogenta ou com betametasona, que é a base de corticoide e combate as inflamações. Essa aplicação ela deve ser à noite nas mãos e nos pés com uso de meias para proteção. Evitar sempre o uso de água quente e sempre que lavar a louça ou fazer uso de agentes químicos, como eu já mencionei, usar luvas. Tome bastante água e evite o estresse.